Olá, bem-vindo ao Hashtag Educa, nossa conversa sobre cidadania e educação aqui na Multirio. Que bom contar com a sua companhia sempre. E o programa de hoje, eu já estava aqui nos bastidores, enfim, conversando. Tem muita coisa para ser dito. Acho que você vai ficar ligado até o final do programa e vai sair por aí compartilhando, porque vai ter muita dica, muita coisa importante que vem aí mexendo com a juventude nesses tempos atuais. Olha só, com as últimas revoluções tecnológicas, os jovens estão tendo de lidar com as novas habilidades, competências e exigências de um mercado de trabalho cada vez mais ágil e disruptivo. E nesse esteio de transformações, 3 palavrinhas ganham ainda mais significado e importância social: acessibilidade, igualdade e inclusão. Como garantir o acesso e permanência dos jovens nesse mercado de trabalho 4.0? E que mercado é esse? Quem conversa conosco sobre esse tema é Luciane da Cruz, gerente de aprendizagem do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, aqui no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Luciane, ao Hashtag Educa. Obrigada, Flávia. É um prazer poder estar aqui e falar um pouco sobre as nossas juventudes e sobre o mercado de trabalho. E olha só, tem muita coisa legal, mas antes, deixa eu desenhar esse cenário para vocês. O mundo tem hoje 1 bilhão e 200 milhões de jovens aproximadamente. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho. 42% deles, desses 1 bilhão e 200 milhões, estão estudando ou em treinamento. E 36% estão em algum tipo de trabalho. Porém, 22% não estudam, não têm trabalho e nem treinamento. Mesmo quando conseguem uma ocupação, muitas vezes os jovens entram em vagas pouco qualificadas no mercado de trabalho formal, com contratos temporários e baixa remuneração. Luciane, em relação ao Brasil, temos um cenário parecido? Como é que isso está? Então, Flávia, a gente tem um cenário parecido, um pouco pior até, vamos dizer. Eu não tenho um número concreto exato para te passar, mas historicamente a gente vê que a juventude ela tem um índice de desemprego muito maior do que outras faixas etárias. E outra questão que muito preocupa é essa população que não estuda e que não trabalha, né? Chamada sempre de neném, que eu gosto sempre de fazer um parênteses nesse termo, né? É fato que existe essa população, mas que são jovens que querem e buscam uma oportunidade, né? Eles querem se desenvolver. Em uma pesquisa um pouco mais antiga, né, onde se perguntou para os jovens o que eles estavam procurando, a primeira coisa que eles colocaram foi educação de qualidade. Então, o jovem ele tem, de fato, interesse, ele precisa da oportunidade, né? E é essa oportunidade que a gente vai poder conversar um pouco aqui hoje. Olha só, a pandemia mudou o modo radical do mercado de trabalho funcionar. E eu queria saber com você como é que é a participação dos jovens, porque não é só a pandemia, né? Eles já vêm aí numa onda de transformações e aí a pandemia parece que rasga esse véu. E aí o jovem está de cara com um outro mercado de trabalho diferente do que ele estava vivenciando, começando a pensar em entrar, e aí a gente tem uma ruptura. Como é que foi isso para o mercado dos jovens? A gente percebe, quando a gente retomou todo o processo de formação dos jovens, né? Para quem não conhece o CIEE é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com encaminhamento de jovens para o mercado de trabalho, mas a gente também desenvolve o programa de aprendizagem profissional, então a gente forma esses jovens. E esse retorno na formação dos jovens pós-pandemia, a gente vê um nível muito grande de ansiedade, né? Um nível muito grande de falta de crença, né? E por isso é tão importante que a gente possa abraçar essa juventude e preparar esses jovens para o mundo do trabalho, né? De que forma? Dando a eles as oportunidades de formação, de qualificação, de educação em primeiro lugar, porque não adianta você formar para o mundo do trabalho e não manter esse jovem na escola. E por isso que eu destaco muito a política da aprendizagem profissional, porque ela é uma forma de envolver os jovens
de todos os lados. Esse jovem ele tem um trabalho com as suas garantias trabalhistas, ele precisa permanecer estudando, ele é acompanhado, inclusive, ele não pode abandonar a escola. Então, a gente considera que a lei de aprendizagem, inclusive, apoia e fortalece a manutenção desse jovem na escola. E ele recebe uma formação, né? Ele é acompanhado dentro dessa empresa. Então, não sei se você tem esses dados sobre a questão da aprendizagem, sobre essa política, mas a gente poderia, no país, ter hoje em torno de 1.000 jovens que estivessem abraçados pela aprendizagem profissional. E a gente não chega nem a 55% disso. Então, 1 milhão de jovens poderiam estar hoje dentro das empresas, né, sendo desenvolvidos. E a gente precisa preparar pessoas, né, Flávia? A gente não nasce pronto, né? A gente precisa que as empresas, o governo, né, as próprias famílias olhem para isso e invistam nessa questão da formação e qualificação dos jovens. Se você acha assim, mas o que isso tem a ver com o ensino fundamental? A gente estava aqui considerando o seguinte: vivemos hoje momentos distintos. Então, você que de repente é professor, tem aí a minha idade, regula a minha idade, você viveu uma experiência de trabalho que essa juventude que vem por aí tem um grande diferencial em relação a gente que é, né, internet, onde tudo é muito rápido e entregue. A gente até usa hoje em dia o termo fulano entregou tudo, né? Fulano deu tudo, entregou o conteúdo. Tudo é muito entregue. Então, que mudanças são essas? Se você é jovem e ainda não conhece o CIEE, eu passei por ele na minha época de estágio de faculdade e foi muito importante. Fique atento ao vídeo que a gente vai mostrar agora. Vamos conhecer. Somos o CIEE Rio, um centro de integração empresa-escola do estado do Rio de Janeiro, que oferece a possibilidade de qualificação e inserção dos jovens no mercado de trabalho. Oficinas, cine-debates, cursos, orientação profissional, projetos sociais, tudo é elaborado de acordo com as demandas do público-alvo e dos parceiros, sempre com o objetivo de fazer o seu talento brilhar. No programa Pessoa com Deficiência, promovemos a inclusão no mundo do trabalho em prol da igualdade nas oportunidades. Damos a pessoas com deficiência a chance de buscar o autodesenvolvimento e conquistar posições como aprendizes, estagiários ou profissionais efetivos em uma das nossas empresas parceiras. Para contribuir com o ambiente corporativo, realizamos encontros de sensibilização para os colaboradores e acompanhamento das práticas inclusivas. No programa Jovem Aprendiz CIEE, desenvolvemos jovens e adolescentes, garantindo a capacitação prática e teórica. E no programa de estágio do CIEE, empresa e escola atuam juntas na inclusão de estudantes do ensino médio, técnico e superior no mercado de trabalho, aproximando a convivência acadêmica do cotidiano profissional. Porque quando o assunto é oportunidade, cada passo é fundamental para que um jovem consiga assumir o seu protagonismo e trilhar uma carreira de sucesso. Vamos juntos desenvolver o Estado com a potência da nossa juventude. CIEE Rio, há mais de 50 anos, tornando o desenvolvimento a nossa realidade. Olha só, Luciane, a gente conseguiu ver aí as frentes que o CIEE trabalha e tem uma que me chama muita atenção. Hoje em dia a gente fala, tem feito avanços nesse sentido, né, da inclusão, da diversidade, da acessibilidade para todos. Né? Você tem concursos públicos aí com legislações, etc. e tal, que é onde você tem uma contratação em massa, né, com os direitos garantidos. Mas eu queria saber para essa juventude, o jovem hoje que tem algum tipo de deficiência, ele sabe que ele ele consegue perceber uma mudança, uma transformação nesse mercado de trabalho, nessas empresas, para que ele possa começar a carreira dele profissional, a independência dele, a autonomia dele?
Flávia, penso assim, a gente sempre tem algo a avançar, né? Mas a gente já avançou muito, né? A gente vê hoje muitas organizações, né, parceiras ou não do CIE, que traz o tema da inclusão, né? Que traz a questão da diversidade também, né? Então, hoje no CIE a gente desenvolve um programa, né, voltado para as pessoas com deficiência, não só de inserção, mas de qualificação dessas pessoas também. Sabemos que eu estava lendo recentemente, por exemplo, que os sites no Brasil, apenas 1% é acessível, né? Então, por isso que eu digo que a gente ainda tem muito a caminhar, né? Mas sim, a gente já avançou e acho que se hoje eu posso deixar um recado, né, para as organizações, é que assim como a gente precisa adaptar muitas vezes, né, um posto de trabalho para um determinado colaborador, uma pessoa com deficiência não é diferente. Às vezes eu preciso fazer pequenas adaptações para que essa pessoa possa estar naquele local de trabalho. Eu lembro que recentemente a gente fez um programa onde a gente trabalhou com jovens com deficiência e o gestor fez uma adequação no modelo de arquivamento por cores. E isso facilitou a atuação daquele jovem com deficiência intelectual. Então, assim, é nessa caminhada que a gente precisa seguir. Avançamos ao longo do tempo. Hoje, muitas organizações têm as suas próprias políticas, né, de inclusão. A gente, como você colocou, as vagas de concursos públicos, elas já trazem, né, até as vagas de estágio também, trazem o percentual para pessoas com deficiência, né? E cada vez mais a gente vem abrindo esse leque de oportunidades e de entendimento e de inclusão dessas pessoas. É um ganho. O que você falou, eu estava aqui pensando e a direção do programa falou aqui para mim no ponto, nossa, foi um ganho. Foi um ganho quando você faz o que a gente chama de tecnologia assistiva, que pode ser tão simples. Uhum. Você que é empregador, que, enfim, tem um comércio, tem uma empresa, quer contratar um jovem aprendiz ou vai oferecer estágio, nem sempre a adaptação ela requer um recurso financeiro tão alto. Você tem uma solução e soluções práticas, às vezes, que vão te proporcionar o que você quer alcançar, como foi essa história de fazer por cores. Sim, e muitas coisas gratuitas, aplicativos, enfim. A gente precisa tornar mais acessível, não só em função das pessoas com deficiência, para que todos nós, porque em algum momento a gente pode estar com alguma limitação, né? E se a gente, quando desenvolve qualquer oportunidade, qualquer site, qualquer espaço de comunicação, eu penso, incluir a todos, né? Todos irão ganhar com isso. As pessoas mais velhas, né, que têm um pouco mais de dificuldade com a questão tecnológica. A gente vai precisar de acessibilidade daqui a pouquinho, sim, né? Muito. Inclusive o país está envelhecendo, a gente precisa pensar nisso. Olha só, então, se você é jovem, está acompanhando a gente aí, fica a dica, viu? Eu, se fosse você, ia pensar em tecnologia assistiva. Quem sabe você consegue criar um aplicativo, fazer alguma coisa, montar aí como se fosse sua pequena startup para pensar soluções de integração do jovem no mercado de trabalho. Quem sabe? A gente também tem um depoimento da Juliana Bonicamp, que é uma ex-participante do CIE, que conseguiu ingresso e concluir os estudos, o que também é uma coisa super importante. Vamos dar uma olhada. Oi! Bom, meu nome é Juliana Bonicamp e eu vim aqui para dizer que finalmente aconteceu. Aconteceu! Tudo que parecia um sonho distante, o CIE investiu e fez se tornar realidade, né? Quando eu era só uma menina negra, periférica, com 16 anos de idade, foi o CIE que acreditou, investiu com colaboradores, orientadores, com todo o suporte necessário para que eu pudesse alcançar a minha vaga na universidade. E finalmente aconteceu, e eu sou muito grata a todos os colaboradores, ao CIE, ao Programa Mais, por ter me dado essa oportunidade de vida e hoje estar formada e ser uma cientista social pela PUC-Rio. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Já deu para ver ali a felicidade da conclusão do estudo, e ela fala uma coisa importante.
da diferença do perfil, que ela fala, sou uma jovem periférica, né, uma menina negra e que conseguiu fazer a conclusão, realizar o sonho. Qual é a importância nesse sentido, se a gente pensar mesmo em promoção de uma sociedade mais justa, da educação como esse agente que alavanca o mercado de trabalho? A educação é essencial, porque quanto mais anos de estudos, melhor é a possibilidade de oportunidades com maior remuneração. O CIE investe muito nessa questão, né? A Juliana é uma jovem que fez parte do programa Mais, é um programa que a gente desenvolveu ao longo de muitos anos. Hoje ele é repaginado, recalculando a rota, onde a gente leva, e a Juliana falou uma coisa que para mim é uma palavra-chave, a questão do sonho do acesso à universidade, né? De acreditar, e muitos desses jovens eles são os primeiros da sua família a entrar numa universidade, né? E quando chegaram no programa não achavam que eram capazes ou que era um espaço para eles, né? Então, o programa Mais, o Recalculando a Rota, é um programa que investe não só na formação e preparação dele para o vestibular, que eles passam por um programa de um pré-vestibular comunitário, parceiro nosso, mas principalmente também no fortalecimento da autoestima, né, dele confiar na potencialidade que ele tem, né? Não só o jovem do programa Mais, mas essa questão da potencialidade da juventude. Eu lembro de um estudo do IPEA que compara a juventude com uma grande onda pororoca, né? E fala que por onde a pororoca passa, ela gera mudanças. E é isso que eu vejo na juventude, né? Essa onda capaz de transformar o cenário, a realidade por onde ela passa. E assim é a juventude quando ela está dentro de uma organização. Ela traz oxigenação, né? Ela traz novidades, né? Ela traz essa experiência da troca entre as pessoas mais velhas e o que eles têm também de bom, né? O jovem também tem toda a sua história e trajetória que pode contribuir muito, né, no espaço de trabalho. Você que está acompanhando a gente já desenhou o cenário para você. Agora, vamos botar a mão na massa? Vamos para as dicas? Ensino fundamental, a gente pensa assim, mas a gente está ligado ao ensino fundamental, ali primeiro, né, educação infantil até o 9º ano, não é o momento de falar em trabalho. Olha, eu discordo plenamente, porque acho que se uma coisa faz diferença, é uma vida com propósito. Então, quando a gente consegue fazer um projeto de vida, você que é professor, que trabalha o projeto de vida aí nos anos finais do 2º segmento, tem tudo a ver com essa discussão que a gente está tendo agora. E aí, eu vou levantar para a Luciana a seguinte questão. Vivemos numa sociedade tecnológica com novas possibilidades de trabalho, de apreensão de conhecimento, de aprendizagem, né? Temos internet, tecnologia, dispositivos que são mobiles, a gente carrega para tudo que é canto. Que habilidades e competências esse jovem tem que ter hoje para o mercado de trabalho? Não só em nível técnico, mas esse jovem vai ser inserido num ambiente de trabalho. Uhum. E aí? O que ele precisa hoje? Quando você fala das competências técnicas, que são importantes, de fato, mas que elas podem ser, a gente pode investir, pode treinar e formar. Tão importante quanto essas são as competências comportamentais, socioemocionais, as soft skills, né? Então, o jovem precisa investir nessa questão do relacionamento interpessoal, na criatividade, na capacidade dele de trazer positivamente, né, as questões para dentro da organização, desenvolver a sua liderança, a sua visão mais crítica e ampla de mundo. Então, essas competências são essenciais hoje, né, no mundo do trabalho. Você precisa fazer um equilíbrio entre essas competências, as técnicas e as comportamentais, as socioemocionais. Porque muitas vezes é pela falta da competência socioemocional que esse jovem não se mantém no mercado de trabalho, né? Então, desenvolver essas competências, ela é uma condição essencial
de manutenção desse jovem no mercado de trabalho. Então, por isso, assim, a busca por cursos, por esses espaços de trocas, né, que pode ser para além de, pode ser num estágio, pode ser num programa de aprendizagem, pode ser num trabalho de voluntariado, enfim, todas essas frentes podem dar a oportunidade do jovem desenvolver essas competências tão essenciais para que ele possa se manter cada vez mais no mercado de trabalho. Olha só, isso que a gente está conversando aqui é super importante. Um levantamento do Fórum Econômico Mundial aponta, por exemplo, que o pensamento analítico é considerado uma habilidade essencial por mais empresas do que qualquer outra habilidade. E o pensamento criativo, outra habilidade cognitiva, ocupa o segundo lugar à frente de 3 habilidades de autoeficácia: resiliência, flexibilidade e agilidade. Aí agora eu vou fazer o papel do advogado do diabo. Vou ter que fazer, porque, enfim, a gente está conversando com você para você, né, despertar aí como que você pode dar essa guinada na tua vida. Vivemos hoje às vezes, uma ansiedade com a juventude em galgar espaços e posições, colocações, às vezes, no mercado de trabalho, com uma certa impaciência. Então, eu gostaria que você falasse, como psicóloga, inclusive, além, né, de quem está aí liderando a educação no CIEE, à frente de um grupo de trabalho do CIEE, nesse sentido, como que o jovem hoje, de repente, está tão estimulado, né, por essa agilidade, e que competências como essa, flexibilidade, resiliência, paciência, né, elas são fundamentais para que a gente consiga trabalhar, seja dentro de uma empresa ou na sua banquinha ali, no seu comércio informal mesmo. Mas por que isso está tão importante e que cenário a gente está vivendo hoje? Assim? O que você encontra no CIEE? Os jovens estão muito impacientes, imediatistas, né? Querendo galgar um próximo passo e esquece, às vezes, que é uma escada, um degrau de cada vez. Você falou, né, até do jogo, né? Mudar de fase. É verdade. Os jovens vivem muito essa coisa do tudo pronto, do tudo muito rápido. E do jogo, né? A gente compara muito quando a gente fala, inclusive com as empresas, que a gente vai orientar sobre receber esses jovens dentro da organização, de que eles jogam e querem passar logo de fase, eles querem avançar, eles querem estar num patamar melhor do jogo. E assim eles também traduzem a posição deles dentro de uma organização. E existe um processo de maturação, né, de construção desse indivíduo. Por isso que é tão importante o diálogo, por isso que é tão importante a formação. E aí eu falo isso do jovem, mas eu também falo isso da empresa, do gestor da empresa, né? Que ele também tem que ter essa disponibilidade de preparar, né? Que também tem que ter essa disponibilidade de que não vai encontrar um jovem pronto. A gente precisa investir para que esse jovem se torne pronto, né? Eu acho que isso é fundamental, assim. A gente vive um mundo muito corrido, né? Muito tecnológico. Mas a gente precisa preparar, né, as pessoas com essa visão crítica de mundo, com essa ampliação de repertório. E isso só se dá com a maturação, com o tempo, né, com as relações. Isso é um investimento importante. Investimento tão importante que a gente vai dar uma olhada nesse vídeo da Comissão Europeia, enfim, da Comunidade Europeia como um todo, sobre como um novo olhar para a educação formal, inclusive, pode transformar esses indicadores planetários que acabam de alguma maneira também se repetindo aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada? Europeans deserve opportunities, but they face many uncertainties or problems finding a job, and the coronavirus crisis makes it even more difficult for them. They need our support to take an active role in our economy and society. The recovery plan that we proposed, Next Generation EU, has young people at its heart. It aims not only to make Europe stronger, greener and more digital, but we expect national governments to invest at least 22 billion euros to support youth employment.
This money should finance the new measures that we are launching today. First, we reinforce the European Youth Guarantee. Every young person who signs up to the Youth Guarantee should receive a good quality offer of job, education, apprenticeship or traineeship in just 4 months. Second, we propose to modernize vocational education and training to make the transition from school to work smoother. Over the next 5 years, we want to see more than 4 out of 5 graduates from vocational education and training employed. Third, we boost apprenticeships. By alternating between school and work, the apprentices develop the skills and the knowledge that employers are looking for. These measures will make it easier for young people to get a job. Eu acho que temos aí um panorama interessantíssimo sobre a importância do estágio, inclusive, né? Ou seja, ele está estudando, mas ele começa a vivenciar uma realidade e o estímulo à aprendizagem técnica. Seria uma boa inspiração para o Brasil quando a gente olha por esse lado? Sim, o ensino técnico é algo que a gente precisa olhar melhor, né? A gente hoje tem poucas escolas de ensino técnico. Essa vivência da prática, né? De transformar aquela teoria aprendida na escola, do mão na massa. Esse é um caminho que a gente precisa realmente investir. Acho que é a possibilidade que o jovem tem, né, como colocado ali, de aprender efetivamente. Eu vou te perguntar agora, a gente já está indo para os minutos finais do programa, as dicas. Mas para chegar lá é o seguinte, aqui na Multirio, quando a gente fez o processo seletivo para os nossos estagiários, uma coisa me chamou muita atenção. E a gente até conversou, o pessoal da direção do programa e tal, quando a gente fazia a seleção dos estagiários. Ou seja, graduandos, né, pessoas cursando faculdade de comunicação social. Ok. Quase todos os currículos, vou te dizer que assim, 99%, a primeira experiência deste jovem, mais até do que estágio ou qualquer outro lugar em comunicação, a primeira experiência profissional desse jovem era jovem aprendiz. Então, você que está procurando um mercado de trabalho, está pensando em se colocar, mas ainda não chegou o seu momento de estar na faculdade, atrás de estágio e tal, você quer saber um pouquinho mais? Agora a gente vai falar. Jovem aprendiz, qual a importância do jovem aprendiz nessa formação? O que o CIE oferece? Vamos agora um pouquinho das dicas. Ok. Bem, um jovem aprendiz ele tem que ter no mínimo 14 anos, então ele vai estar ali no ensino fundamental. No máximo 24 anos incompletos, na verdade ele precisa entrar a tempo de concluir essa formação. Ele passa por um programa de qualificação profissional. Hoje o CIE desenvolve 13 cursos de formação. Existem outras instituições, outras entidades que desenvolvem temas e formações diferentes. Ao longo de todo esse processo ele é acompanhado por uma equipe técnica, então ele tem toda a parte da prática profissional dele dentro da empresa sendo acompanhada por uma equipe para orientar, para poder tirar as dúvidas. Então, essa concomitância entre teoria e prática é a grande riqueza da aprendizagem, porque ele vai aprendendo os conteúdos de formação técnica, e não só técnica, de formação humana também, e ele vai aplicando isso na empresa, e ele um dia está na empresa, os outros 4 dias está na empresa e um dia ele está no CIE. E é nesse momento que a gente faz esse intercâmbio, né, para que a gente possa orientar o jovem sobre a postura, do como se desenvolver melhor dentro da empresa. Então, fico muito feliz que muitos jovens tenham iniciado a sua carreira pela aprendizagem, porque hoje é a única política pública que existe efetivamente para essa faixa etária, de 14 a 24 anos incompletos. A gente está com tempo ainda, produção? A gente já vai encerrar. Olha só, você procure o CIE mais próximo da sua residência. Não perca tempo, não. Ah, mas eu ainda estou no ensino fundamental. Vai lá, dá um pulo. São mais de 13 formações que você pode acompanhar. Eu, se fosse você,
começava aí a fazer a sua revolução pessoal. Luciane, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Flávia. Seja sempre muito posso dar ainda uma última dica? O CE tem uma atuação nacional de norte a sul do Brasil. Então, eu estou no Rio de Janeiro, mas a gente fala que em todo e qualquer lugar você pode procurar uma oportunidade através do portal .cie.org.br. Lá você vai encontrar dicas e oportunidades. Obrigada, viu? Obrigada a você pela companhia e a gente se vê. Até o próximo programa. Tchau!